A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, aqui é o apóstolo Juscelino, né? Estamos ainda na igreja aqui em Uruaçu, né? Tivemos o culto muito abençoado, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, né? Fizemos a transmissão ao vivo, hoje é 25, né, de janeiro de 2024, e assim que terminou o culto, né, o irmão Humberto demorou muito chegou comigo, né? O Senhor mostrou para ele uma visão lá fora, alguns satanistas, alguns bruxos, alguns feiticeiros, alguns demônios também, né, que estavam lá observando, né, que estavam ali fora, né, de certa forma mandando feitiços, né, para que algo aconteça, para que, né, e eu senti, né, de Deus, né, então nós oramos, né, aqui a apóstola orou, né, ele pediu para orar nele, né, e ele orou, e ela orou, né, ele foi arrebatado, e eu cheguei, eu dei um comando, né, ele pediu para o Senhor equipar ele com as armaduras fortes, com espadas, né, até descrevi como seriam essas espadas. E ele teve uma experiência muito forte, né? Ele guerreou contra esses bruxos, contra esses feiticeiros. E, irmão Humberto, assim que a apóstola ela orou em você, assim, o que aconteceu? Você foi para o campo de batalha, você viu que estava tudo diferente? Eu fui para o campo de batalha quando a apóstola ela ministrou sobre a minha vida. E assim, muito, mas muito mal, muita obra de feitiçaria. E eu me vi dentro de um campo de batalha muito grande. E eu subia como se fosse no terceiro céu. Aí o anjo do Senhor ele me mostrava o lugar onde as potestades elas estavam. Eu via as potestades tudo no trono. Eles tinham um trono de autoridade. E aí descia um anjo. O anjo ele descia do céu, ele dava uma ordem, esse principado. Ele era muito forte. E aí o anjo ele me trazia na terra. Aí esse principado ele caía na terra. Aí quando esse principado ele passava voando em cima da terra. E aí o anjo do Senhor ele falava para mim. Ele falava: filho, observe o que esse espírito maligno, a autoridade que ele tem, que deram para ele, da parte do Senhor, o que ele vai fazer na terra. Assim, amados, eu via por onde nós passávamos, esse anjo ele me levava sobre essa terra. Não tinha um lugar na terra, que eu não visse corpos mortos, pessoas mortas, crianças mortas, todas as idades morto. E eu ficava olhando aquilo lá, meu Deus do céu, o que é isso, Senhor? Que destruição é essa? E detalhes, irmão, que eu via crianças, pessoas idosas, jovens, tudo mortos, irmão, no chão. E eu perguntava para o anjo do Senhor por que eu estava vindo aquilo, o que era aquilo lá que eu não estava entendendo. E aí ele falava, esse anjo das trevas, esse espírito aí ele disse, o meu Senhor deu autoridade para ele. E quando ele vier sobre essa terra, e aí eu questionava, o anjo perguntava, mas quando que você vai vir? E ele falava, muito em breve, que esse anjo, esse espírito, essa potestade maligna, ela é como autoridade, irmão, eu podia sentir o poder que ele tinha, o poder das trevas muito grande na vida, no corpo daquele espírito maligno. E ele descia, irmão, sobre essa terra e trazido como se fosse um cajado na mão, com uma lâmina muito afiada. E da mão esquerda dele, irmão, saía como se fosse um mecanismo que media o tempo. E ele descia, irmão, sobre essa terra. E ele voava, ele ficava, as asas dele voavam, irmão, sobre as cidades, em todas as cidades dessa terra, irmão. E as pessoas, elas iam morrendo, irmão. E aí eu questionava o anjo, perguntava o que significava aquilo. E ele falava para mim que ele era uma autoridade da parte do Senhor, que ele ia acabar com uma terça parte da humanidade na terra. Eu via muita gente morta, mas muita mesmo gente morta. E aí o Senhor falava que era preciso isso acontecer, porque tinha que se cumprir a palavra dele.
E aquele espírito, irmão, poderoso ia passando. Onde aquele espírito ia passando, irmão, as pessoas iam morrendo. E muita gente morta. Era em todo lugar dessa terra, irmão, as pessoas mortas no chão. E era muito, irmão, era muita gente que eu via muitos corpos que não dava nem pra gente andar sobre a terra. Eu via tanto do corpo como se fosse assim animal, assim, que fosse a gente colocasse o veneno na água, as pessoas morressem, né? Aí o Senhor falava que era muito em breve que isso daí ia acontecer, que era para a gente se voltar para o Senhor, irmão. Porque o Senhor falava que todo tempo Ele estava, irmão, para salvar, curar as pessoas. E aí o Senhor falava que ainda tem muitas pessoas nessa terra que ainda estão resistindo à sã doutrina do Senhor, irmão. Que não aceita. Aí o Senhor falava para mim que a doutrina não é só o cuidar do corpo, mas da alma. Aí o Senhor falava que era um ensinamento para a nossa vida. A doutrina do Senhor é um ensinamento. Aí o Senhor falava que aqueles que rejeitam essa doutrina do Senhor, aí o Senhor falava que estava rejeitando a palavra dele, o ensinamento dele. Aí o Senhor falou que Ele ia cobrar isso daí. Aí eu pude ver também, irmão, várias pessoas morrendo, tendo infarto. As pessoas, ela dirigia o carro na rua e as pessoas, ela tinha assim um surto, mano. Elas perdiam o consciente, a memória. Aí as pessoas, ela não tinha mais o conhecimento de dirigir o carro mais. E essas pessoas saíram descontroladas nas ruas, batiam o carro. E aí o Senhor falava para mim, e aí Ele falava, olha, o impacto maior vai ser nas áreas da saúde, nos hospitais. O Senhor falava. Eu disse, mas como assim, Senhor, que essas pessoas elas vão morrer, que são pessoas que trabalham na área da saúde? E aí o Senhor falava, eles são primeiro a morrer porque eles botaram no corpo dele o líquido da morte, o Senhor falava. E aí eu vi, irmão, ele dando na veia das pessoas. E quando eu vi aquele, irmão, aquele líquido indo no corpo das pessoas, as pessoas lá tinham perda de visão, as pessoas lá tinham perda de memória. Muitas coisas que as pessoas lá sabiam, irmão, aí elas esqueciam no momento. E não ficavam fora de si, no consciente. E aí o Senhor falava, irmão, que essa que vai vir ainda, irmão. O mal ainda vai vir sobre essa terra, o Senhor falava. E as pessoas lá morriam, irmão, de infarto, elas morriam de doença que ninguém descobria, irmão. Ninguém descobria e ninguém vai descobrir. Aí o Senhor falava assim para mim, olha, não deixe que as crianças, seus filhos, principalmente da igreja, tomem. Eles vão obrigar, irmão, eles vão passar nas casas, obrigando as pessoas, e vocês vão ser obrigados a assinar um documento que vão obrigar você a tomar. Tomar você e tomar seu filho. Aí o Senhor falou, principalmente daquele que estiver na minha presença, que estiver firme, alicerçado em mim. Aí o Senhor falou que eu vou guardar os meus. E aí eu falava, amém, Senhor. E Ele tornava me mostrar, irmão. Eu entrava como se fosse dentro de um cérebro humano. Eu não sei explicar muito direito. E eu podia, irmão, ver o efeito colateral dessa injeção que fazia no corpo das pessoas. O coração parava, era um monte de doença, irmão, era esquecimento de memória, pessoas perdiam o sentido, perdiam o paladar. E as pessoas morriam, irmão. Eu via pessoas dentro da sua casa assistindo televisão, ou mesmo no celular, irmão, elas morriam. Aí o Senhor falava para mim, você vai ver, muito em breve, vai aumentar muito o caso de infarto na terra. E aí o Senhor falou, mas eles vão descobrir de que estão morrendo. E aí o Senhor falava, eu perguntava do Senhor, por que o Senhor está me mostrando isso? Aí o Senhor falava que era para mim falar, alertar as pessoas na igreja, não só a igreja, nossa família, nossos colegas, nossos amigos, para não aderir isso aí. Porque vai morrer muita gente, irmão, ainda por causa desse mal aí. E as pessoas ficavam desorientadas, irmão.
muitas pessoas morriam. Muitas pessoas se deitavam na cama e não levantavam mal, o coração parava, dava infarto, dava um monte de coisa, irmão. Uma coisa muito bizarra. Amém, irmãos. Que experiência forte, né, do irmão Humberto, né? O Senhor tem alertado muitas coisas com relação a isso, né, irmãos? Já revelou muitas vezes aqui, né? Como eu falei, nós já estamos na igreja aqui e o Senhor tem arrebatado outras pessoas aqui também, né? Talvez você tenha escutado aí, né, o que foi censurado, que eu censurei aí, né, por causa do ban, né? Mas é isso, igreja, te prepara, né? Como eu estava dizendo hoje, a Bíblia diz que chegará o tempo, né, em que não vão poder comprar nem vender quem não tiver a marca da besta, né? E os irmãos já sabem aí que, né, por causa disso aí, né, que está causando todo esse mal, algumas pessoas já estão sendo privadas, né, de viajar, de frequentar escolas, né, entre outras coisas. Então chegará o dia em que Satanás vai, né, imperar, já tem imperado na terra, na verdade a Bíblia diz que o mundo inteiro já é no maligno, mas vai chegar o dia em que a perseguição à igreja, né, em que a opressão virá de forma mais forte. Então, irmão, se prepara, como diz a palavra, te prepara para te encontrar com teu Deus. Afirma a tua fé em Cristo, te fortalece no Senhor, abandona o pecado, abandona tudo aquilo que não agrada a Deus e se levante como um guerreiro, como uma guerreira do Senhor e se prepare, porque Jesus virá, Ele vem. Como diz a palavra, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então o Senhor tem alertado o seu povo para se preparar, amém? Para que quando Ele chegar, nós não estejamos nos preparando, mas sim estejamos preparados, amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.